Boa noite. Hoje é um dia de festa para nós. Estamos realizando um sonho que vem sendo acalentado há muito tempo. Esse projeto, O Boi no Telhado, pilotado pelo nosso querido Manuel Corrêa do Lago, vem sendo desenvolvido há algum tempo. O livro, toda a música envolvida com essa história. E hoje, finalmente, a criança está nascendo. Ou, como a gente diz aqui nos bastidores, o boi está descendo do telhado. É uma história saborosíssima, uma história que mereceria estar em qualquer obra de ficção, com dados assim que beiram o surreal mesmo, mas principalmente com uma trilha sonora que atesta toda a riqueza da música brasileira e todos os desmembramentos que essa riqueza permite em termos tanto musicais quanto ficcionais. Eu gostaria de chamar então aqui o Mano para contar essa história para vocês e para apresentar o que a gente tem para apresentar nesse palco. Como vocês veem, vai ficar cheio de gente. Obrigada, boa noite. Mano. Boa noite. Estou muito contente de estar aqui e situar um pouco para vocês o que nós vamos ouvir depois musicalmente. Eu diria que envolve, em primeiro lugar, um compositor francês, o Darius Milhaud. Envolve um nome instigante, curioso, que é esse nome de Boi no Telhado, e envolve uma dezena de compositores populares brasileiros do começo do século XX. Quando a gente ouve esse nome, Boi no Telhado, ou como os franceses denominam, Bœuf sur le toit, a primeira coisa na qual a gente pensa é um famosíssimo bar que, no período de entreguerras em Paris, era o local onde toda a intelectualidade francesa se reunia, dadaístas, surrealistas. O Proust desafiou alguém em duelo, que nunca aconteceu, mas desafiou no Bœuf sur le toit. E, ao mesmo tempo, o local, Bœuf sur le toit, foi o local onde, no fundo, se iniciou o jazz na França, porque os organizadores tinham dois pianistas de um talento louco, o Clément Doucet e o Jean Wiener, e, de tal maneira, o Bœuf sur le toit se tornou associado ao jazz na França que a expressão francesa para o jam session é faire le bœuf, fazer o boi. Por que esse bar, enfim, se chamou O Boi no Telhado? O Jean Cocteau, em 1920, lançou um balé, do qual ele fez o script, com cenários do Raoul Dufy e com música do Darius Milhaud. O sucesso foi imenso, e é tão grande sucesso que o dono do Bar Guy, enfim, o famoso Louis Moïse, que era o dono do Bar Guy, pediu para chamar o bar de Le Bœuf sur le toit, que foi aceito pelo Cocteau e o Milhaud. E o Milhaud teve a surpresa desagradável, anos depois, num concerto de obras suas, de verificar que o programa de concerto dizia que a música dele se chamava Boi no Telhado por causa do famoso bar. E portanto, quando ele, enfim, teve um outro desdobramento, o Jean Cocteau recebe, em 1960 e poucos, o título de doutor honoris causa em Oxford, e, ao enumerarem as obras do Milhaud, e país anglo-saxão, os discursos são em latim, entre as obras do Cocteau estava o Bovem Intergulis. Então, agora, a origem desse nome, na verdade, está num tanguinho do Carnaval de 1918,
de um compositor praticamente anônimo, chamado José Monteiro, vulgo Zé Boiadeiro, e que fez uma música chamada O Boi no Telhado, que é um sucesso do Carnaval de 18, que nós vamos ouvir em algum momento. Então, quem é o Milhaud? O Milhaud é um dos mais importantes compositores do século XX, extremamente influente, famosíssimo pelas suas dissonâncias baseadas na politonalidade, não no atonalismo do seu amigo Schoenberg. Então, eram duas teorias não inimigas, mas distintas. E um homem de enorme influência, foi professor, por exemplo, de um Dave Brubeck, que chamou o filho mais velho dele de Darius, e foi professor também de Stockhausen. Então, o Milhaud é uma pessoa que tem uma vasta influência no cenário internacional da música, dos anos 20 até, digamos, a morte dele nos anos 70. Como é que se dá essa tomada de contato do Milhaud com o Brasil? O Milhaud já era um compositor, quer dizer, jovem, tinha 25 anos, tinha já terminado o Conservatório de Paris, conheceu o Paulo Claudel, e o Claudel vem como embaixador ao Rio de Janeiro e convida ele para ser secretário e uma espécie de encarregado, como se falava, chargé de la propagande. Ele era uma espécie de adido cultural. E os dois chegam em fevereiro, em 1917, e chegam justamente em fevereiro, quer dizer, eles chegam em pleno carnaval, e não em qualquer carnaval, no carnaval de 17, que é o carnaval limite do sucesso pelo telefone e que é associado a uma espécie de início oficial. Nunca existem essas linhas de demarcação absolutas, mas de início da era do samba. O Milhaud escrevia muito bem, e ele tem um livro de memórias no qual ele conta, ele diz que o Rio era uma cidade absolutamente irresistível, mas no carnaval, tomada por um vento tomada de assalto por um vento de loucura, e que se ouvia o telefone em qualquer canto. E ele fica muito impressionado por uma música aparentemente simples, mas da qual ele não consegue captar certas sutilezas rítmicas. Essas sutilezas intrigam ele profundamente. Ele chama isso Ce Petit Rien, e conta nas memórias que ele então comprou uma grande quantidade de partituras. O Brasil, na época, tinha uma indústria editorial de música popular comparável ao Timpanale americano, do Rio e São Paulo. E ele conta que ele estudou obsessivamente essas partituras, tentando, ao tocá-las no piano, entender como é que se dava esse ritmo. Ele também era um grande admirador do Ernesto Nazaré, que ele assistia tocar nos cinemas onde o Ernesto Nazaré se apresentava. Então, quando Milhaud volta para a França, em 1919, quer dizer, quase 2 anos de estada no Brasil, é aquela euforia do pós-guerra, os amigos dadaístas dele em plena ação, é o momento das colagens, dos ready-mades. E o Milhaud conta também nas memórias que ele achou divertida a ideia de transcrever tangos, machiches, cateretês, e, segundo ele, até um fado português, de 2 em 2, entre um refrão que, era insistentemente tocado ao longo da obra. Então, refrão, 2 apresentações de música popular brasileira, refrão de novo, etc., etc. E, naquela época, ele, escrevendo para um amigo, ele estava dizendo que estava escrevendo uma composição cubista. E quando a gente olha o Boi no Telhado e vê como é construída, como é que ele constrói essas justaposições e superposições de músicas que ele toma como ready-mades, a gente vê realmente uma sofisticação de construção e uma diversão em construir a partitura
extrema. Quem que ele seleciona para essas músicas que formam, que a gente pode considerar uma espécie de antologia daquilo que o Ari Vasconcelos, muito apropriadamente, chamava a Belle Époque musical. Ele tem, em primeiro lugar, claro, os grandes mestres do tango brasileiro. Então, o Ernesto Nazaré está representado com várias músicas, Chiquinha Gonzaga também está. Mas ele dá também um grande espaço para um tipo de música mais paulista de caráter. Os grandes sucessos da época era o Marcelo Tupinambá, que fazia uma música diferente do Rio de Janeiro, e que o Aloysio Alencar Pinto, grande pesquisador brasileiro, e que foi quem realmente decodificou a composição como é composto o Boi no Telhado, explicava que enquanto o Rio estava no caminho do samba e do samba de roda, São Paulo, um pouco como que uma reação aos estrangeirismos, ao influxo italiano e outros na cidade, começaram a desenvolver um grande gosto por temáticas caipiras, ou ditas caipiras, ou sertanejas. E o tanguinho, representado por vários compositores no Boi no Telhado, sobretudo Marcelo Tupinambá, mas também o Soriano Roberto, o Pagliuca, e até um compositor clássico, João de Souza Lima, que volta e meia escrevia um machixe, um tango, e vendia para o editor, como ele conta nas memórias dele. É um tipo de música nitidamente diferente, mais nostálgica. A forma também é diferente dos tangos cariocas. Então, no final, quando a gente examina o Boi no Telhado, é uma colagem de aproximadamente 24 músicas populares brasileiras impressas até 1918, de compositores, mais ou menos 14 compositores. O universo, portanto, pega esses compositores cariocas, pega os paulistas e pega até 2 compositores clássicos, 2 peças do repertório pianístico brasileiro clássico, o tango brasileiro do Alexandre Levy e a Guaratuja, a galhofeira do Alberto Nepomuceno, estão também espelhadas no Boi no Telhado, só que elas são tratadas e combinadas de uma maneira especialmente criativa e interessante. E há alguns anos atrás, eu tinha, conversando com o Maurício Carrilho, para um concerto que ia ser realizado, eu tinha perguntado a ele que tal seria pegar as 24 músicas identificadas do Boi no Telhado e tocá-las em sequência. Mas como era um concerto, enfim, com um módulo curto, ele me deu uma ideia muito melhor. Ele disse, por que nós não pegamos a própria partitura do Milhaud, com as suas politonalidades, as suas fricções, as suas audácias para a época, para os anos 20, e transcrevemos ela para um conjunto de câmara brasileiro e exemplificamos algumas das músicas que foram utilizadas pelo Milhaud. E o resultado foi esplêndido, porque o Paulo Aragão, que vai falar daqui a pouco, fez uma transcrição assim, de grande elegância, de grande transparência. Então, eu gostaria, talvez, de passar agora a palavra para o Paulo, que realizou essa transcrição que nós vamos ouvir, e juntamente com algumas das peças que o Milhaud utilizou. Nós vamos ouvir o Boi no Telhado do Zé Monteiro, do Marcelo Tupinambá vamos ouvir o São Paulo Futuro, que foi um enorme sucesso dos anos 15 e 16. Vamos ouvir da Chiquinha Gonzaga, claro, o Corta-Jaca, que também foi citado. Enfim, então, vou passar então para o Paulo.
Boa noite, obrigado. O Mano já falou praticamente tudo. A gente vai apresentar essa versão brasileira dessa peça francesa, desse olhar francês sobre a música brasileira. Eu estou orgulhoso de poder ter tido essa oportunidade, agradeço a ideia do Maurício e ao convite do Mano. Eu acho que o mais bacana assim, de se salientar nessa história tão mirabolante, né, do jovem compositor contemporâneo que chega em pleno carnaval e tira daí uma inspiração que, de uma certa maneira, nem sequer os próprios brasileiros tinham atentado, né, para esse material riquíssimo que estava pulsando na cidade, aqui, especialmente aqui no Rio. Então, esse olhar do Milhaud é muito interessante, e eu acho que ele, num aspecto prático, eu acho que ele até salvou assim, uma porção de algumas das peças que ele usa, dessas 24 peças. Você tem 2 ou 3 temas que são muito conhecidos, o Corta-Jaca, o Flor do Abacate, e tem compositores como a Chiquinha Gonzaga, como o Ernesto Nazaré, e um pouco menos o Marcelo Tupinambá, que são compositores que têm uma existência independente do Milhaud, enfim, mas tem um repertório enorme de peças que a gente nem sequer conheceria, nem sequer saberia, né? Já estariam perdidas no tempo se ele não tivesse tido esse olhar, né? E eu acho que o mais bacana é a forma. A gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente também da forma como ele usou esse material. Mas só para ilustrar, a gente separou aqui 2 trechinhos que eu vou pedir para o Deonilson colocar. Primeiro é uma gravação que é muito curiosa, porque é uma gravação de 1917, 18, né? 18, é o Carnaval de 1918, da peça da idiomática, que é o Boi no Telhado, uma gravação tosca, vamos dizer assim, porque é uma gravação muito daquela época da gravação mecânica. É uma gravação, uma música muito simples, o Boi no Telhado, do Zé Boiadeiro, e tem quase um berrante fazendo que é uma coisa engraçada para burro, e com todas as limitações técnicas daquela época. Vamos ouvir só um pedacinho dessa peça. O Boi no Telhado, tango, pela banda do Batalhão Naval, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. Essa peça aí deu origem a essa história toda, embalava as multidões nesse carnaval, e foi a peça que deu início à história, e a gente vai ouvir agora um trechinho da maneira como o Milhaud usou isso na versão sinfônica. A gente vai ouvir agora um pedacinho da peça sinfônica. Na verdade, tem o tema do Milhaud, que vocês vão reconhecer que aparece toda hora, que a gente vai tocar aqui 1000 vezes, em vários tons. E logo depois tem um outro tema de uma outra música, e depois vem essa, mas aí de um jeito totalmente transfigurado.
mandar embora. Bom, chega de falar, vou chamar o pessoal aqui para a gente começar a parte que interessa mais. Senhores, adentrem. Vou apresentar. Muito obrigado. Se tiver algum representante do Guinness Book, hoje eu acho que a gente leva um prêmio, né, de maior número de pessoas por metro quadrado num palco. A gente bateu o recorde do MS de longe aqui. E a gente vai começar tocando justamente essa peça do Zé Boiadeiro, esse obscuro compositor, que ninguém sabe ao certo quem foi, O Boi no Telhado.
Obrigado. Essa foi o São Paulo Futuro, que é uma polca do Marcelo Tupinambá, que é um dos compositores mais citados no Boi no Telhado. E é muito interessante, como o Mano falou, essa seleção do Milhaud, que tem alguns compositores que acabaram sendo referenciais na música brasileira, e outros de composições muito simples, muito ingênuas e muito singelas, né, como é o caso do Marcelo Tupinambá. Daqui a pouco a gente vai tocar mais uma dele. A gente vai fazer agora uma peça do Nazaré, uma peça que é até bastante pouco conhecida do Nazaré, que é o Ferramenta, que na peça do Milhaud tem um papel muito importante, que ela aparece toda hora, aparece 4 vezes, em que ele vai fazer que ele passa por todos os ciclos da modulação e vai voltar na estrutura da peça. Então, é uma peça que vocês vão ouvir muito dentro da peça do Milhaud. Ferramenta, um tango do Ernesto Nazaré. Maricota Sai da Chuva, do Marcelo Tupinambá, um arranjo que eu fiz aqui para o conjunto, e logo em seguida o Corta-Jaca, da Chiquinha Gonzaga, com arranjo do Maurício Carrilho.
Queria apresentar, então, flauta e flautim, Naomi Kumamoto. Clarinete, Nailor Proveta. Clarinete baixo, Pedro Paz. Bateria, Oscar Bolão. Cavaleiro Negro. Cavaquinho, Ana Rabelo. Bandolim, Marcílio Lopes. Contrabaixo, Pedro Alne. Violão de 7 cordas, Maurício Carrilho. Então vamos lá, ó. Vamos ao boi do Milhô. É isso aí. Eu acho que a peça tem uma coisa muito, como o Mano falou, é uma peça muito divertida, tanto que o próprio Milhô cogitou ela como uma coisa meio cinematográfica, como trilha sonora. E eu acho que a coisa mais bacana da audição dessa peça, o primeiro tema que vocês vão ouvir, que é o tema do próprio, é um machixe do próprio Milhô, ele é repetido toda hora, e entre essas repetições desse tema acontecem as citações das músicas, né? E cada uma de uma maneira, assim, o mais bacana é a surpresa da audição de cada dessas peças simples, tradicionais, de como
utiliza e dá uma cor totalmente diferente para essas peças. Então, vamos lá. Boi no telhado.
Tem uma logística aqui na entrada. Se não entrar na ordem certa, não dá. Fazer tudo de novo. Né? Olha, obrigado. Presença de todo mundo. Mas eu queria destacar aqui uma presença muito especial, que é do mestre, grande compositor, Edino Krieger. Obrigado, mestre. Vamos acabar com o carnaval, né? Fazer o boiadeiro. O boi, né?